O Internacional planeja uma limpa no vestiário na janela do meio da temporada. Vários atletas que hoje são titulares e até estão no banco de reservas devem sair no meio da temporada. E no vídeo de hoje eu vou te falar quais atletas podem sair e quais atletas já estão certos de sair no meio do ano. Então, só antes de a gente começar com esse grande vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados. Vamos então atualizar aqui com algumas informações do Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, eu peço para tu dar aquela ajudinha aqui nesse vídeo, que é deixando o teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Quando tu deixa o teu gostei, tu entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que é muito importante para a gente tentar bater a meta de 16 mil colorados até o final desse mês. Só tá bem poucas pessoas para a gente conseguir atingir essa meta, então vamos tentar bater essa meta aí até o final do mês de maio. Também lembrando, no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para tu que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido ativo dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E agora no finalzinho, começo do mês, está tendo uma promoção. Quanto mais produtos Ativo Ultras tu comprar, mais desconto tu vai ganhar. Ou seja, é um desconto progressivo. Se tu comprar 2, 3, 4 produtos, mais porcentagem de desconto tu ganha, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações. O Inter que jogou com o Avaí ainda não sei o resultado, porque eu estou gravando esse vídeo exatamente 20 minutos antes de começar o jogo. Mas eu quero te falar sobre essa possível limpa no vestiário do Internacional, que já é muito falado nos bastidores. Apesar de alguns atletas que eram considerados, que já deveriam sair pela torcida do Internacional, e Mano Menezes começa a colocar novamente esses atletas, a direção ainda já tem um pensamento inicial de liberação a partir de julho. A janela de transferências abre a partir do dia 14 de julho, mas antes o Internacional tem alguns jogadores que têm contrato vencendo agora no meio da temporada e já devem sair. Então eu vou começar com os primeiros 3 nomes que já devem sair apenas por o contrato estar acabando. E eu começo com o primeiro, que é o lateral esquerdo Natanael, que ganha hoje 370 mil reais por mês no Internacional. É um lateral esquerdo que hoje treina separado, não faz parte do grupo principal, inclusive nem no site do Internacional se encontra o Natanael, mas ele tá sempre ali. A imprensa que vai todos os dias acompanhar o treino, no segundo campo sempre vê o Natanael ali treinando separado. Nenhum clube da Série A até o momento teve interesse no Natanael, mas quando ele ficar livre no mercado, certamente ele deve voltar aí para o mercado brasileiro. Hoje o Inter não pensa em uma renovação de contrato, obviamente, tanto que ele tá até treinando separado, e o Natanael nunca teve uma grande oportunidade no Inter, mas também nos outros clubes, quando ele foi emprestado, como Atlético Goianiense, ele acabou não conseguindo mostrar também um bom futebol. Então esse é um dos primeiros atletas que devem sair. E aí eu vou para os próximos dois, e esses dois que sempre alternam entre o time titular e também o time reserva. O primeiro sendo o Gabriel Mercado, que ganha cerca de R$500 mil. Sim, o Mercado ganha 500 mil reais no Inter por mês e é mais um dos jogadores que devem deixar o Internacional agora no meio da temporada. Outro jogador, e aí já dá até para fazer quase um quarteto defensivo, juntando o Natanael ali, eu boto o Bruno Mendes. Esse com uma pequena possibilidade de permanecer. O presidente Alessandro Barcelos disse que tenta permanência junto ao Corinthians, mas é uma permanência muito complicada, visto que o Corinthians apenas aceita vender o jogador e o valor que o Corinthians impõe nesse momento para o Internacional é muito alto, são cerca de 6 milhões de dólares e o Inter não teria essa verba para conseguir pagar nesse momento o Bruno Mendes. Visto isso, é um dos jogadores que devem sair do Inter, não ganha um salário tão alto, então não vai ter uma grande diminuição na folha em relação aos jogadores que estão encerrando o contrato, mas juntando os três já dá certamente R$1 milhão, porque só o Natanael dá 370 mil, bota aí mais R$500 mil do mercado, e aí tu compõe aí com o Bruno Mendes, dá certamente já R$1 milhão a folha, que vai ser assim uma boa diminuição no meio da temporada. Até por isso eu acho que o Inter deve fazer alguns reforços ousados no meio da temporada. Mas agora, saindo desses jogadores que tem contrato acabando, para jogadores que podem sair ou por empréstimo, ou por venda, ou apenas por serem liberados. E eu começo com um jogador que deve ser emprestado, que é o zagueiro Thiago Barbosa, um zagueiro que é das categorias de base. O Inter que está com débito do Avaí, o Avaí que deu, entre aspas, o Alexandre Alemão por Internacional, só que tem uma cláusula no contrato onde o Avaí pode pegar uma série de jogadores por empréstimo junto ao Internacional na janela do meio do ano, ou até na janela do final do ano. E um dos jogadores que o Avaí deve pegar na janela do meio ano
do meio do ano deve ser o Thiago Barbosa. Outra possibilidade também é o meio-campista Lucas Ramos, que nesse momento não vem sendo muito utilizado por Mano Menezes e não foi utilizado também por Alexandre Medina. Esses dois atletas têm sim uma possibilidade também de serem emprestados para o Avaí por uma temporada sem o passe fixado. Além desses dois, a gente agora tem uma primeira possibilidade de venda, que é a do volante Johnny. O Inter que já procura alguns volantes na janela do meio do ano, como por exemplo o volante Eric do Atlético Paranaense, como o Wallace da Udinese, então certamente o Inter deve trazer um volante. E um dos motivos é porque o Inter deve perder alguns volantes. O Johnny é um jogador de seleção americana que é muito assediado e muito falado no mercado norte-americano, principalmente na MLS. Então é um dos atletas que tem sim boas possibilidades de venda, não sei se por um valor muito exorbitante, visto que hoje ele é reserva e não agrega tanto internacional e não era aquele mesmo jogador que a gente esperava que ia ser assim quando surgiu, mas é um dos atletas que nesse momento devem render um caixa para o Internacional e tem sim uma boa possibilidade de venda. Agora passando assim, na minha opinião, para os dois nomes mais principais dessa lista, e eu começo com o primeiro, que a primeira informação que se tem, né, a informação primeira dada aqui pelo Ramiro Ruschel é que ele deve renovar até o final da temporada, mas eu ainda continuo com uma outra informação que é de saída dele no meio do ano, visto de uma série de motivos que a direção entende que já não é mais interessante a permanência desse atleta, que é do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado hoje, ainda uma boa parte da torcida não gosta do nome do Dourado, é um jogador assim que ganha um salário bem interessante, tem contrato se encerrando no final da temporada e já está há bastante tempo no clube, ou seja, faz parte daquele movimento da direção do Inter de fazer um novo elenco, de dar uma boa oxigenada no elenco. Visto isso, o nome do Rodrigo Dourado é sim uma boa possibilidade de sair agora no meio da temporada ou no final do ano, quando acabe o seu contrato. O Mano Menezes gosta bastante de jogador, disse que se ele tivesse em qualquer time no Campeonato Brasileiro e oferecessem para ele o Rodrigo Dourado, ele gostaria, mas a direção do Inter não pensa o mesmo quanto a esse atleta, então temos sim uma boa possibilidade de saída, a não ser que a partir de agora ele continue ainda assim demonstrando bom futebol. E aí a gente vai para um outro nome, e esse não é por causa do Inter que vai sair, esse seria ou por uma venda e também por ele mesmo, que é o caso do Edenilson. O Edenilson quer sim sempre fazer o seu pé de meia, e o empresário do jogador já falou que na janela do meio do ano tem boas possibilidades do Edenilson deixar o Internacional para o mercado do mundo árabe. A gente sabe que o Edenilson quer fazer o pé de meia, o Edenilson hoje ganha assim um dos melhores salários do Internacional, mas ainda assim não ganha R$1 milhão como ele ganharia lá nos Emirados Árabes, e também teria uma vida bem mais tranquila, se diga de passagem. Então, como ele já está chegando nos 33 anos, é outro dos atletas que ainda deve sim receber uma proposta e existe uma possibilidade de aceito. Por quê? O Inter também é uma das últimas possibilidades do Inter ganhar algum valor com o Edenilson. Certamente o mundo árabe não vai chegar com uma proposta tão alta, deve chegar ali numa proposta de 2 a 13 milhões de dólares. E aí já teria sim uma boa possibilidade de venda do atleta, visto que nesse momento ele já tem interesse em deixar o Internacional por esses motivos que eu relatei anteriormente. E esses são alguns dos nomes que a gente sabe que deve deixar o Inter. Óbvio que existe possibilidade de outros nomes deixarem o Internacional, mas esses são os nomes mais óbvios. Desses nomes, quais que tu permaneceria? Tem algum desses nomes que tu ainda deixaria no Inter, renovaria contrato, compraria de forma definitiva? Deixa aqui nos comentários. Na minha opinião, o único jogador realmente interessante seria o Bruno Mendes e também o Edenilson. De resto, eu acho que se chegar propostas boas pro Dourado e Johnny, eu aceitaria, tá bom? Então eu vou fazer esse vídeo por aqui, espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui as notificações, não esquece também de conferir o Ativo Ultra no primeiro link na descrição, o melhor estimulante para tu que ter uma melhora na performance entre 4 paredes, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!